Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou Carol Reis e estou aqui com Laís Decaia, Oi, gente, tudo bem com vocês? Verde Vilela Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. e Jorge Guerra. Olá a todos, todas e todes. O tema de hoje é sobre jogos e regras? Eu Nunca, Uno, Banco Imobiliário, entre outros jogos, possuem regras e a premissa para que qualquer um ganhe um desses jogos é saber essas regras, ter um pouco de prática, driblar os fanfarrões, ter uma estratégia, pois cada movimento tem uma consequência que pode mudar o jogo. Saber a regra não é garantia de vitória, mas é o começo. No jogo real da vida, existe uma coisa chamada política, onde as regras nem sempre são claras e para grande parte dos que sempre é vantajoso que continuemos não falando sobre, não questionando, não participando, porque em time que está ganhando não se mexe. Por isso, prepare o seu mais quatro e vamos virar esse jogo. Para contribuir com o tema, temos um convidado muito especial. Lucas Batal, se apresente, por favor. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que estiverem ouvindo. Meu nome é Lucas Batal, eu sou historiador, fotógrafo, profissional da cultura também. Atualmente trabalho como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas já passei pela Câmara de Vereadores, pela Câmara Federal e vários outros empregos que a gente faz aí sem ser envolvidos com política mais diretamente. Lucas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, vamos começar do começo? O que é essencial para nós entendermos sobre política? Olha, acho que a primeira coisa é que política é tudo, né, na verdade, né? Acho que a primeira coisa é que dizer que política não é só a política que se faz no parlamento, não é só a política que se faz nos três poderes, né? Enfim, no parlamento, no poder executivo, ou no poder judiciário, que normalmente, inclusive, a gente esquece de falar sobre ele, né? Sobre, enfim, os tribunais de justiça, o STF, tudo mais recentemente vem ganhando as manchetes de jornais, enfim, tendo destaque. Então, ainda mais quando a gente pensa o corpo preto, né, é um corpo que ele é um corpo político por essência, né, a nossa existência no país, a nossa existência no mundo, né, e na diáspora, aqui no Brasil não diferente, é um ato político. Então, a nossa política está desde, sei lá, quando a gente pensa o preço que a gente paga no supermercado, né, ou no mercado, na padaria, enfim, o salgado, né, na esquina que está mais caro, enfim, no preço do tomate, tudo mais, na passagem de ônibus, na gasolina, tudo isso relativo à política, né? E é importante também de entender, acho que uma outra coisa, de que quando a gente é propositalmente deseducado politicamente, né? Então a gente não aprende política na escola, a gente não aprende política na faculdade. E olha que eu fiz faculdade de história, né? Então teoricamente deveria, né, aprender um monte de coisa, enfim, nas ciências humanas, né? Um monte de comunista lá, mas não, na verdade a gente é deseducado politicamente. A gente não sabe como exigir nossos direitos, quais são os nossos direitos, né, como participar mais da vida política do país, né? A gente vive uma democracia representativa. A gente elege de 2 em 2 anos representantes para as nossas instâncias, né, para a nossa cidade, nosso estado, para o país, e acha que isso é suficiente. A gente é educado a pensar assim, mas na verdade deveria ser o oposto, né? A gente deveria poder exigir e construir muito mais. É isso. E eu vejo assim que rola um movimento da galera desacreditada na política, né? Existe um movimento assim, ai que saco, vou ter que votar, tô cansado, nada muda, é sempre mais do mesmo, assim. O que que vocês acham que a gente podia fazer, né? Começar a introduzir aí uma outra forma de política para a gente voltar a se engajar, né? Para que a gente mude essa opinião, porque política, é como o Lucas disse, é tudo, né? Gente, eu tô numa fase muito revoltada, assim, da vida, né? E aí, eu tenho estudado muito uma autora chamada Tula Pires. Ela, enfim, é incrível. E aí, inclusive, ela deu aula magna no meu semestre, no mestrado no semestre passado. A primeira aula foi uma palestra dela, assim. E aí, o que ela falou é o seguinte:
que a única solução é destruir tudo. Enfim, tá resolvido, é isso. Porque não tem, sabe? É como o Lucas tava falando, passou por uma faculdade de história, e aí, tipo assim, no lugar que em tese era pra ser um lugar onde se aprende a discutir política minimamente, não tava rolando, sabe? E aí, assim, se num lugar desse não tá rolando, e aí eu até estendo não só um curso de história, mas uma graduação qualquer que seja, devia, né, trazer essas discussões com certo afinco. E aí, assim, se nesse lugar que é tido assim como, nossa, o lugar do conhecimento, a academia e tal, e aí se não tá rolando, sabe onde é que mais que vai rolar? E aí, tipo assim, é aquele rolê, né? Tipo assim, na educação básica não rola, enfim. E aí, quando a gente vai refletir, a gente percebe que é porque é tudo um plano, sabe? Nada é por acaso, assim, ops, olha só, não tem. É porque não é interessante que as pessoas se eduquem politicamente, porque elas vão ver como é quão feia que as coisas estão, e elas vão querer mudar essa realidade, e aí mudar a realidade implica em instituir uma galera que tá no poder aí desde que Brasil é Brasil, e desde antes de ser Brasil, inclusive. E aí não é isso que eles querem, sabe? Então, eu ando muito na coisa assim, qualquer pergunta de qualquer questão social que me fala assim, não, tem que destruir tudo, tem que acabar com tudo, já deu tudo errado. Vamos pensar o que é que a gente vai construir depois disso. O Jorge falou muito o que eu ia dizer, né? Que é proposital, que tudo é política. O Lucas também disse. E aí, não tem como a gente destruir tudo, né? Seria incrível, porque a gente precisa de umas bombas aí. E eu vou falar um sentimento aqui particular e vou trazer ao público. Mas eu acho que deveria existir uns homens bombas aí no Congresso, em alguns lugares aí, porque eu acho que a gente precisava começar do zero. Mas não, gente, sou contra a violência. Isso aí é só um pensamento que passa às vezes, mas é bem rapidinho, tá? O podcast sendo encerrado semana que vem. Eu já ia falar aqui, mais um episódio que fomos cancelados. Não, gente, mas entendo que a gente precisaria recomeçar. E aí, se a gente for parar para pensar no que a gente precisaria recomeçar, era tudo, né? Então, é dentro do que existe hoje o que a gente consegue fazer. E aí, eu também fico pensando, né, sobre essa doutrinação que acusam o PT de ter feito e que as pessoas não foram doutrinadas, de algum modo, né? Então, assim, é uma falácia que já cai a partir do momento que a gente tem pessoas menos engajadas na política do que a gente tinha 20 anos atrás, né? Porque há 20 anos atrás tinha um entendimento que era a união do povo que conseguia o mínimo do entendimento, né? É preciso deixar claro isso, de que a gente precisava se unir para que mudanças pudessem acontecer. Hoje eu vejo tudo muito com muita dualidade, né? Porque a gente teve um período, principalmente para nós, pessoas pretas, que houve avanço, mas ao mesmo tempo a gente teve um regresso gigante, principalmente falando em encarceramento em massa da população preta, né? Então, assim, a gente teve um regresso, ao mesmo tempo que a gente teve a possibilidade de acesso à universidade. Então, há 20 anos atrás não seríamos aqui pessoas formadas, não seríamos. Então, isso também é um avanço, mas esse diálogo hoje se torna mais difícil, porque a gente precisa politizar o povo no geral e o povo todo, né? E quem tem consciência política não está falando com o povo maior, está falando entre si. E aí isso também me deixa uma pergunta mesmo, né? O que a gente faz para trazer a consciência de classe, raça, para o povo no geral? Como que a gente faz isso? E não tem resposta para isso nesse momento. Se alguém tiver, por favor, contribua. Acho que minha comida chegou, já volto rapidinho, tá? Podem continuar. Acho que assim, tem uma questão, acho que a Laís toca no ponto que é muito importante, assim, né? É mais um ano eleitoral, essas coisas, né? O que foram os últimos 20 anos, né? Se a gente traçar mais ou menos a grosso modo, né? Ou seja, a última eleição de 2002, a última eleição que elegeu, né? Objetivamente alguém de esquerda, enfim, para agora.
eu acho que tem um ponto que é assim, o limite da institucionalidade e um pouco do que eu falei, né, no início, de como a gente é educado a pensar que, quando a gente pensa em política, né, que a política é a institucionalidade, ou seja, são os três poderes, são, né, governo, é quem está lá e tudo mais e tal. Tem um cara que acho que é super importante, assim, né, para esse debate, nos últimos tempos tem sido super importante, que é o Gessé Souza, né, que é professor da FMG, se não me engano, enfim, que escreveu. Ele ficou mais famoso com um livro que ele estuda Lava Jato, né, que é sobre a elite brasileira. Mas ele tem uma vasta bibliografia que, inclusive, ele estuda basicamente isso, né, a política e as classes no Brasil. Uma das coisas que ele fala, que eu acho que é importante para esse nosso debate, ele, assim como, enfim, sei lá, o Aimé Césaire, né, lá na Martinica e tal, é sobre como a importância dos movimentos sociais. Acho que parte da resposta, óbvio que não existe uma receita de bolo, né, para essa pergunta que ela traz, mas parte da resposta para mim é muito os movimentos sociais, ou seja, pensar a política para além da instituição, para além do deputado da deputada que a gente vota, e que é importante também, óbvio, né? Vou ficar lá 4 anos legislando, né, fazendo lei sobre a nossa vida. Mas é muito mais do que isso, né? Então a gente se organizar, muito, acho que é um pouco dessa resposta. A gente avançou nos anos 2000, mas muito nessa base, né? Então as cotas foram importantes, pô, foram super importantes, assim, né? Eu participei ativamente das lutas nas cotas na UFRJ, que foram uma das universidades que mais tardias, né, a ter, só a partir de 2011, 12, enfim, teve. Mas até qual o limite da cota, né? É uma política de promoção de igualdade racial, uma de reparação. Então, só o movimento social acho que consegue pensar de fato política de reparação, por exemplo, que, dentre outras coisas, educaria o nosso povo, né? Enfim, acho que parte passa por aí, parte dessa receitinha da gente pensar em como que a gente muda a política sem matar todo mundo, mas acho que algumas pessoas talvez, enfim, não sei, quem sabe. Ai, gente, eu estava pensando aqui que talvez muito desse descaso que a gente tem sobre questões políticas vem muito daquele preceito do política e religião não se discute, né? E aí eu fico pensando como eu fui criada, doutrinada desde criança a odiar a política. Tinham duas coisas que eu odiei boa parte da minha vida, era política e jornal, sabe? Era o que me incomodava. E aí eu fico pensando por que que me incomodava, né? Eu penso que hoje acho que tem uma distorção do que é política de fato. Acho que não tem uma compreensão do que é política de fato. A partir do momento que eu comecei a compreender que a minha própria existência, que o meu corpo era político, eu passo a me interessar por isso. Eu passo a me inserir dentro desse contexto, né? Então, acho que quando a gente se insere, a gente fica mais familiarizada, a gente acaba pegando desejo pela coisa. Eu sempre fico comparando também que eu fui uma criança também que eu detestava geografia. E aí, o porquê, né, que eu detestava geografia? Porque, gente, eu não tinha dinheiro para viajar, eu não vivia isso, eu não tinha essa vivência. Então, eu não tinha gosto para conhecer, em teoria, outros lugares, sendo que eu não tinha acesso a esses outros lugares. E aí eu penso que talvez com a política é a mesma coisa. A partir do momento que a gente não tem acesso a ela, que a gente não sabe o que é ela, a gente acaba criando esse descaso. E aí, quando a gente se compreende como corpos políticos, eu acho que as coisas começam a mudar, né? E assim, né, gente, eu comecei meio revoltado dizendo que tinha que destruir com tudo. E apesar de concordar, de achar que sim, como já foi bem pontuado aqui, a Laís falou sobre isso, o Lucas também falou, infelizmente a gente não tem como, né? Dizer assim, amanhã acabou tudo e vou começar outra coisa. E aí o que resta pra gente é pensar a estratégia do que fazer pra lidar e pra conseguir o mínimo de espaço e o mínimo de políticas públicas pra gente é, a partir disso, né? E aí a gente até falou isso alguns episódios atrás, que a gente trouxe a Bianca, que entre direita e esquerda a gente é preto, né? E aí, apesar de a gente ter ali o campo da esquerda, assim, para em tese lutar por interesses que seriam nossos, a gente sabe que não é bem assim. E aí a gente usa aquele espaço porque é o que, no fim das contas, mais se alinha com o que a gente busca, mas também não é um espaço que está posto pra gente, que é receptível pra gente. E aí, e aí dentro disso, estamos oficialmente em período de eleições, né, de campanha política. E aí esses dias eu postei no Instagram,
dos melhores amigos, tipo, alguma coisa assim do Lula e tal, que ia votar no Lula. E aí, tipo assim, teve um amigo que veio encher meu saco, assim, né? Porque ele ia votar no Ciro. Ele acha que é muito melhor. Aí, aí ele veio encher meu saco, assim. Ah, não, na verdade, assim, deixa eu contextualizar pra não parecer uma coisa inocente. É que eu sou um tanto debochado. Aí tem uma imagem na internet, que deve ser proibida em mais de 50 países, que é uma pintura do Lula negro. Eu não sei se vocês já viram. Eu vou mandar o link pra vocês. Mas é um meme, assim, né? Tipo, não, tipo, a pessoa fez sério, mas aí virou um meme na internet. Tipo, alguém pegou e fez a pintura do Lula negro e tal. Aí eu peguei, postei essa imagem e escrevi assim: Luiz Inácio, primeiro homem negro do Brasil. Aí teve um amigo que veio ficar enchendo meu saco, falando assim, é porque o Lula foi racista, porque ele já falou isso, já falou aquilo e tal. E aí eu disse a ele, assim, e é uma coisa que eu adoto enquanto prática de vida. Eu falei pra ele assim, olha, eu só vou criticar o Lula a partir do momento que ele estiver eleito. A gente tá em período de eleições, então, pra que eu possa criticar ele, eu preciso que ele se eleja, e aí a gente vai ver o que é que a gente faz. Antes disso, não contem comigo. E é justamente nesse sentido de estratégias, né? A gente tem que pensar estrategicamente, porque senão, tipo, não dá pra botar tudo na caixa dos peitos e dizer assim, não, porque tem que destruir, tem que acabar com tudo. Tá, amado, mas você não vai acabar de hoje pra amanhã. E hoje, o que é que dá pra fazer? Cara, é exatamente isso. Eu lembro, eu sou paulista, né? Eu lembro que em 2013 houve uma revolução em São Paulo por conta de um aumento da passagem que teve. Vocês lembram? Os 20 centavos. E aí rolou toda uma mobilização. E aí eu fui em uma dessas greves, né? Dessas manifestações. E lá tava rolando um movimento assim, não temos partido. E isso me deu medo, assim. Falei, como assim a gente é um ato político que não tem partido? E aí, pensando aqui com os meus botões, eu acho que a partir daí que começou o problema de fato, né? A gente começou a odiar alguns partidos, sabemos qual, porque foi isso. Houve uma manifestação, um momento que ninguém estava feliz com o que estava acontecendo, que a galera foi para a rua, que isso não era tão comum, e aí pessoas começaram a surgir com esse movimento de ódio, tipo, não, não temos partido, ninguém nos representa. E aí eu falei, cara, não, isso não dá pra mim, tá errado, assim, a gente precisa de um partido, né? É o nosso modelo de política. Como que a gente vai falar que não tem um partido? E aí depois disso eu não fui mais, fui só acompanhando e foi daí pra pior, né? Tanto é que a gente chegou nesse cenário que estamos hoje. Eu acho que um dos problemas maiores é que a gente não tem consciência do quanto o partido é importante. Porque eu não entendo como que a população no geral tem essa consciência, né? No sentido de que a gente olha para as pessoas na individualidade e não pensa como o nosso sistema político funciona. Então não adianta, nesse momento agora, eu não gostaria que o Lula fosse o candidato que a gente tivesse que escolher. Eu acho que a gente precisa de novas lideranças, isso para mim é fato. Mas ok, o meu voto será PT, será Lula, e vou votar é, nos deputados que vão fortalecer essa minha escolha. Porque a política, ela está do jeito que está no Brasil, com esse tanto de corrupção que tem, porque é preciso fazer muitos acordos para que os resultados sejam alcançados. Né? Então, assim, não se tem projeto de país, se tem projetos individuais. Né? E quando esses projetos individuais eles existem, o país não é uma opção, a população não é uma opção. Né? Foi muito criticado o mensalão, né? Mas o que tem sido liberado hoje de emendas não se compara ao que foi o mensalão, né? Esse orçamento secreto. Então, isso só acontece porque não tem um projeto de país, não tem um planejamento pensado para a população a longo prazo. A gente tem problemas que a gente sabe que é possível resolver, a criminalidade, saúde, educação, são coisas a longo prazo, não é a curto. E a todo momento se tenta fazer maquiagem em cima do problema. E esse problema só vai ser resolvido a partir do momento que a gente tem projeto de país, né? E isso só vai ser possível também quando a gente entender
que a gente não escolhe só um salvador, porque ele sozinho não tem governança, não tem como fazer. A gente precisa escolher muito mais do que um presidente, a gente precisa escolher os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos vereadores, e a gente tem que cobrar deles para que eles façam aquilo que eles têm que fazer. Né? Então, assim, a consciência ela tem que ser do básico, de como funciona todo o nosso sistema, para que aí sim a gente possa ter o início de uma mudança. E aí é essa consciência que a gente tem que pensar, como que faz? Né? Porque se lá na escola, no ensino básico, fundamental, não ensina, ou não traz a energia que isso precisa ser trazida, né? Mostrar a importância disso, a gente não muda. A gente vai continuar só maquiando tudo que está acontecendo. Enfim, reflexões. Esse ponto que você toca assim, é muito fundamental. Assim, tem a, a Grada Quilomba, né, que é, enfim, filósofa, artista plástica, enfim, maravilhosa. Ela fala muito sobre isso, né, como aconteceu de forma inversa, né, quando a gente analisa a história, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, assim, quando a gente analisa a história, como que o desenvolvimento dos países e das populações, enfim, até de certa forma da sua consciência política em algum grau, acontece de forma inversa no que se chama, né, que comumente de primeiro mundo e aqui, né, que, ou seja, os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, enfim, por aí vai. Ou seja, como aqui, a primeira coisa que, 4 pontos, né, que ela toca, assim, ela fala primeiro aqui, e aí o Brasil como um dos maiores exemplos que ela trata quando fala sobre isso, aqui primeiro se definiu o conceito de propriedade privada, então, né, as Marias, as capitanias hereditárias, aquele troço todo. Em segundo lugar, cronologicamente, né, falando depois, o conceito de país, né, então, beleza, o Brasil passou a ser Brasil, né, ali início do século XIX, enfim, aquela coisa, independência, todo aquele processo que, na verdade, foi passagem, né, de uma elite para outra, enfim, literalmente, né, o filho do que era imperador assume como imperador aqui, enfim, aquela coisa toda que o pouco que a gente estuda, né, de história política, quando a gente estuda história política nas escolas. Depois, a ideia de nação, né, com a República, então a ideia de que a gente não é mais um império, não tem mais uma continuidade, a gente vai se igualar às nações, né, europeias, Estados Unidos, então a gente vai ter separação de seus poderes e tudo mais, ou seja, uma democracia como todo mundo deve ser, dentro desse modelo de democracia burguesa, representativa, e depois o conceito de povo. E como isso, na verdade, acontece o oposto na Europa, né? Por exemplo, se a gente pensar, né, o berço lá do capitalismo, enfim. Primeiro, a galera, o conceito de povo, né? Enfim, ali, fim do Império Romano, enfim, Idade Média, a galera olha e fala, beleza, somos da mesma tribo, falamos a mesma língua, a mesma cultura, enfim, a grosso modo, óbvio, né? Depois a ideia de nação, ou seja, várias tribos, viemos de um passado em comum, vamos construir um futuro em comum. Depois a ideia de um país, as divisões geográficas, né, territoriais, e só depois a ideia de propriedade privada, já para 19 e 20. Enquanto aqui a gente fez exatamente o oposto. Então, isso é muito doido, porque a gente aprende normalmente por que as pessoas, né, e aí o que a Carol traz de 2013, e como isso é isso, vou até brincar um pouquinho, né, não que a gente não tenha muito menos, né, o bolsonarismo surge aqui, mas assim, como a mãe falei, o Fernando Holliday, como grandes exemplos para mim dessa nova direita que surge a partir de 2013, que surge numa crítica que a gente já fazia, a gente enquanto povo negro, enfim, enquanto esquerda, enquanto campo progressista, sei lá, enfim, a gente já fazia há muito tempo de que o problema não é a política em si, o problema é que está por trás dela, porque quem governa o país de fato não são os políticos. Não são os políticos, eles são representantes de interesses que a gente sabe muito bem de onde vem, das grandes empresas, tanto aqui, mas principalmente de fora, né, o grande capital, todo esse militantez que a gente, né, fala, mas e aí como é que a gente fala isso para as pessoas? Acho que é muito sobre isso, né, entender que o grande fio condutor da história do Brasil não é a gente herdou instituições de Portugal, não sei o quê, não, o grande fio condutor da história do Brasil é o racismo. Isso é o primeiro ponto para mim, assim, para a gente falar sobre política para as pessoas. Então, por que né, como que se dão as construções das cidades, no geral, ou seja, das favelas, favelas periferias, né, favela falando mais aqui do Rio de Janeiro, né, as favelas das periferias, como que se dá a ocupação do território brasileiro, para onde vai essa população, no pós-escravidão que acontece todo o século XIX, você pensar, sei lá, o Rio de Janeiro, por exemplo,
até 1910, 20, ele ia basicamente do que é hoje o bairro de Botafogo até São Cristóvão. O iníciozinho ali da Tijuca. Todo o resto do Rio de Janeiro se desenvolve nos últimos 100 anos. E a população cada vez, né, a população mais pobre, e preta por óbvio, cada vez... Isso é política, a gente não aprende sobre isso, né? Como, por que que tem por que que não tem tanto carro e caminhão e não tem transporte ferroviário no Brasil? É porque tinham grandes empresas que lá nos anos 50 chegaram para o presidente da República e falaram, a gente vai te dar dinheiro aqui ou a gente vai te tirar do poder. E aí foi lá o JK, fez Brasília e tudo mais e tal. Então, como que, né, o mito da política como um grande mal, né, isso afasta as pessoas de fato, assim, eu costumo brincar que, assim, antes, né, de participar de política partidária, tal como eu participo hoje, eu era anarquista, porque como adolescente, com 13, 14 anos, eu olhei e falei, eu quero explodir tudo, assim, é isso, o anarquismo foi a teoria que eu olhei e falei, cara, é isso, sabe, tipo, enfim, sofro racismo, eu, enfim, né, moro na periferia, moro mal, né, na minha cabeça na época, né, de adolescente e tal, eu moro mal, não tenho acesso a isso, acesso àquilo, então quero acabar com tudo. É a tal até do que a Mangueira trouxe, né, como enredo, a história que a história não conta. Isso é política. Acho que a gente começa falando sobre isso, porque acho que é muito do que os movimentos fazem, né? Se a gente pegar, sei lá, o movimento negro, por exemplo, muito da política que o movimento negro faz, e aí que na instituição se reflete, né, nas cotas, na 10.639 e tal, é um resgate de memória. Né? Um povo que não conhece, eu nem lembro de quem foi essa citação, mas eu gosto de falar muito sobre a delas. O povo que não conhece seu passado tende a repetir os seus erros. Se a gente não conhecer o nosso passado, a gente vai sempre. E aí é muito disso, assim, o que a gente rejeita, falar, é tudo culpa do Partido X. Não sei se pode falar aqui, mas enfim, você está liberada, né? Beleza. Tudo culpa do PT, né? Que a gente ouviu nos últimos 7, 8 anos, enfim, né? Desde 2013, 2014, é tudo culpa do PT e tudo mais. E que parte da dita esquerda, inclusive, reproduziu. A gente tem que falar sobre isso, né? Acho que eu concordo muito com essa frase, assim. A gente claro que faz o debate de classe, mas assim, porque historicamente nós negros fomos sempre da classe explorada, né, dentro do sistema que a gente vive hoje. Ancestralmente não. E acho que parte, inclusive, é recuperar isso, assim, a, as organizações, como que a gente organiza na base, né, como que a gente organiza na favela, no bairro, não sei o que, conscientiza as pessoas, é entender que assim, nosso modelo de organização é historicamente matriarcal. Essa ideia da família, né, da família tradicional, que faz parte dessa política, né, tal da família tradicional, nunca foi nossa família, nunca foi nossa família, e nenhum problema com ela, mas é entender que existem outros modelos de família. A família tradicionalmente é dirigida por mulheres, não por homens, né, homens que vão para o trabalho, que trazem, que provêm. Isso é política, a gente entender isso. É entender que o nosso método de fazer política é um método de roda, é um método de troca, de conversa, como a gente faz aqui, enfim. Porque eu lembro muito do filme é um filme, enfim, né, besteirinha e tal, não sei o que, não tem nada mais sério, mas que tem uma citação para mim que é muito importante, que inclusive é uma personagem negra que fala, né, que é o filme da Enola Holmes. Tem uma hora que uma personagem negra vira e fala né, o Sherlock Holmes, enfim, e fala, você já fez tal coisa, já foi no ato, já fez isso, não lembro exatamente o que ela pergunta, ele, não me interessa por política. Ela responde para mim uma das respostas mais sensacionais, assim, que eu dei para várias pessoas desde que assisti o filme desde então. E você não se interessa por política porque não te atinge, não te afeta. É muito do que o Jorge, né? Assim, a gente começa a se interessar por política quando a gente é afetado por ela. A gente é afetado desde sempre, né? Sobre isso, assim, segurança pública, por exemplo, para a gente, que é um tema fundamental, que as pessoas estão discutindo esse ano de política, que afeta, né, que as pessoas querem que os políticos falem, segurança pública. Para a gente é muito mais do que botar a polícia, até porque, né, sinceramente, encontrar com o carro da polícia para a gente não é segurança, né? Então é pensar isso, assim, o que é, né, educação, a gente quer o quê? A gente quer cinema em todos os bairros. Não quero ter que pegar um ônibus e ficar meia hora nele até um shopping. Eu vou ter que atravessar 1.000 corredores, não comprar nada, porque eu não posso comprar, porque eu não tenho dinheiro para assistir um filme que eu vou pagar caro, e voltar para casa e falar, nossa, agora eu fui num espaço cultural. Não, eu quero que cultura seja muitas outras coisas. E tudo isso é política, assim, a roda de rima, a roda de funk. Isso é muito político.
muito mais politizante, inclusive, do que vários debates que a gente vê acontecendo aí. Mas, enfim, acho que é muito sobre isso, a gente pensar como que a nossa voz, ela é política, né? A história que a história não conta. A nossa história, ela é política desde sempre. Então, resgatando essa última fala do Lucas, quando ele disse que tudo é sobre cultura, que tudo é cultura, que a cultura é produzida em diversos ambientes, e onde as pessoas, inclusive, acham que não, me lembrou muito o Silvio de Almeida, no Roda Viva, quando perguntam para ele sobre o movimento negro, o que é movimento negro, ele fala, tipo, movimento negro é a escola de samba, movimento negro são as casas de candomblé, movimento negro são os grupos de hip hop que estão lá na favela, tudo isso é movimento negro. E aí, e exatamente igualmente também é política. E aí, uma outra coisa também, dentro do que foi falado aqui, é o seguinte: tem um livro da professora Nilma Lino Gomes, que é chamado O Movimento Negro Educador. É um livro fininho, assim, mas ele é incrível. E aí, esse livro ele fala justamente sobre fala sobre meio que a história da educação no Brasil, e, enfim. E aí, quando a gente vê, por exemplo, o surgimento da política de cotas no Brasil, e aí que estourou com a grande polêmica de, e a galera diz assim, as grandes massas discutindo, assim, se, e que pode, que não pode, e aí que tem carta, e aí que assina, e que não assina, e que tá famoso assinou a carta, que tá famoso foi a favor, foi contra, enfim. Só que, tipo assim, anos-luz antes disso, o movimento negro tava lá, sabe, assim, pautando coisas de educação que levaram a chegar nesse sistema da política de cotas, sabe, em nível, assim, nível mínimo, sabe, em nível de se organizar municipalmente, em nível, né, de conselhos de educação, de secretarias de educação, de pressionar, e se organizar politicamente também. Então, a gente tá fazendo política há muito tempo, porque a gente não tem opção. Eu acho que o ponto é isso, acho que a gente não tem opção se não fazer política. Que é o que o Lucas trouxe, né? O exemplo ali do Sherlock Holmes. Assim, o homem branco médio, pra ele, se continuar tudo igual, tá perfeito, gente. Não muda nada, tá tudo posto pra ele, tá tudo dado. Ele tem o jurídico na mão, ele tem o mercado de trabalho na mão, ele tem a economia na mão, tem tudo. Pra ele tá na zona de conforto. E aí, assim, pra gente conseguir alguma coisa, a gente tem que tensionar essa zona de conforto em que eles estão, pra dizer assim, não, mas eu tô aqui também, eu preciso também, e eu vou me organizar no meu bairro, eu vou me organizar no meu partido, eu vou me organizar, enfim, tudo isso é política. E aí eu queria trazer um outro assunto, voltar no assunto que já foi mencionado, que é polêmico e eu acho que vocês têm todo o direito de discordar, quem quiser discordar e quem quiser falar. Mas, então, que é o que eu já ouvi muito, assim, que eu tenho ouvido muito ultimamente, que é o discurso de, tipo assim, ai, eu vou votar no Lula porque eu não tenho opção. Assim, eu entendo, mas, pra mim ele é a melhor opção independente de qualquer coisa, assim. E aí, tipo assim, acho triste que essa seja a melhor opção que a gente tem, que é um partido que não é de esquerda, e aí quem quiser discordar também, mas enfim. O vice é o Alckmin, né, gente? Como é que é um governo de esquerda? E aí, enfim, mas o que acontece? Eu acho, assim, é porque eu tenho visto uma galera, e aí, tipo assim, pode ser também pelo meu meio, eu sou, né, eu tô no meio jurídico e tal, e aí eu vejo uma galera muito falando, tipo assim, com um pesar muito grande, sabe? Tipo assim, nossa, eu vou votar no Lula, porque quase chorando, escorrendo a lágrima. E eu tô aqui, tipo assim, tranquilíssimo, tipo, só gente, eu vou votar no homem que criou o ProUni. E aí eu entrei, fiz a faculdade de Direito com a bolsa de 100%. Pra mim é isso, sabe? É, a minha situação, eu tenho várias coisas para falar, mas a minha situação em relação ao governo a essa nossa eleição agora, que é a opção que tem, é muito mais porque eu me preocupo com o que vem depois. Porque qual é a liderança que a gente vê para que tenha substituição? Porque, vamos falar, né? O Lula já tem mais de 70 anos. Ele não vai ficar aí para sempre. Quais são as lideranças que a gente tem que tem uma relação direta com o povo? Porque o Lula ele tem uma história com o povo, uma história de luta com o povo. As lideranças que tem hoje dentro do PT, a gente vê poucas lideranças dessas que estão aparecendo e tem uma possibilidade ali de ser um próximo candidato que tem uma ligação direta com o PT, com o povo, né?
Então, assim, a gente vê o Boulos com uma ligação direta com o povo, a gente vê alguns deputados, mas essas pessoas que estão lá encabeçando, não. E aí isso me preocupa, porque essa galera não pensa raça. O Lula, ele, no primeiro governo dele, ele fez coisas que nenhum outro governo tinha, né? Que eram ministros pretos. Então, ter esse diálogo dentro do governo era uma coisa que não tinha antes dentro dos movimentos negros. O que eu acho que, por um lado, foi muito bom, porque a gente teve muitas coisas, mas, por outro lado, foi muito ruim, porque a gente achou que tinha alcançado. Né? E a impressão sempre que eu tenho é que o movimento negro entendeu que a vitória estava alcançada porque a gente tinha um governo de PT, um governo de esquerda, aqui entre aspas, porque eu concordo que não é um governo de esquerda, porque se assim fosse, ele iria olhar para situações que até hoje a gente passa de uma maneira diferente, a gente ia ter uma reforma política que a gente precisa ter, a gente não teve, uma reforma tributária e a gente também não teve, enfim, a gente teria diversas reformas que a gente precisaria ter. Então não foi um governo de esquerda. Mas, e aí a gente, dentro do movimento negro, a gente teve um buraco, porque essa é a impressão que eu tenho, que a gente ficou um buraco ali, achando que tinha avançado e que estava suficiente para agora, depois de 2016, a gente entender que não, que é muito fácil tirar tudo que a gente conquistou, que com 4 anos, menos que isso, tudo se perde. Então hoje a gente tem uma luta muito maior, que é trazer as pessoas negras para o entendimento do que raça significa, e de que não é só uma coisa de internet, de que não é só ter modelos negros usando roupas ou, enfim, produtos de marcas, que só isso não é suficiente. A gente já falou que a gente precisa. Aqui em Wakanda, a gente já teve episódio que a gente falou sobre a necessidade de ter cada vez mais pessoas negras nos comandos de liderança, né? Então, assim, a gente tem uma infinidade ainda para percorrer, porque mais do que qualquer outra coisa é raça. É raça, que a gente vai falar de violência, educação, saúde, trabalho. Se a gente não resolver raça e não olhar para a raça nessas questões, a gente não modifica o país, né? Então, enfim, esse é um tema que me causa muito incômodo, porque eu não acho que só porque a pessoa não é assistida, que ela não tem, que ela vai ter consciência. Então, essa frase do filme faz muito sentido, porém ela não é o suficiente. Porque você viver todas as mazelas que a sociedade que a gente tem hoje não te traz consciência. Não é o suficiente. Mas esse sistema ele é perfeito para a gente ficar correndo atrás do rabo e não perceber e não ter tempo de aprender, né? Não ter tempo de aprender como o sistema funciona, porque a gente está brigando, a maioria das pessoas estão brigando por comida, por habitação, pelo básico da sobrevivência. E quando se briga pelo básico, não se consegue pensar além. E aí a gente. E é proposital, né? Como a gente rompe de pouquinho, de um em um, entender. Eu também fico me questionando o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer da minha loucura, que aí está dentro daquilo que eu acredito de empreender, de contratar pessoas pretas, de fortalecer pessoas pretas, de pagar bem pessoas pretas, porque ele não é um movimento gigante, mas ele é um movimento. E se todo mundo conseguir fazer um movimento, a gente já consegue avançar um pouco, para que daqui a pouco a próxima geração consiga avançar mais um pouco, porque infelizmente eu não acredito que a nossa geração vai colher os frutos do que a gente está plantando. Então a gente planta para que os próximos consigam ter uma colheita mais fácil e eles ainda vão plantar muito mais para que o próximo tenha uma colheita realmente boa, né? Então, hoje eu vivo com a consciência do que eu estou construindo hoje não é para mim, é para os próximos. Gente, eu adorei que vocês retomaram, né, nessa pauta, porque eu tinha anotado aqui que eu ia retomar também, tudo. Eu tava pensando aqui que uma das coisas que eu acho, tipo, super violenta também é isso que fazem com pessoas pretas a respeito do Lula. Toda vez que alguém preto fala, vou votar no Lula, vem esses argumentos prontos, como o Jorge pontuou, de, mas o Lula tem declarações racistas, mas o Lula é racista. Gente, quem não é?
o Ciro, como aponta o amigo tipo de Jorge. Então acho que é muito isso, a gente pensar nessas estratégias, né? Então, tipo, o que pode vir a partir dele. E aí, como inclusive acadêmica, né, no período do PT, também concordo com o Jorge, porque eu vi na prática as universidades crescendo o número de pessoas pretas. Eu, inclusive, né, também sou fruto da universidade de ações afirmativas. Então, eu vejo esse movimento acontecer. Mas eu também me preocupo, assim como a Laís coloca, sobre a questão dessas eleições a respeito da candidatura do Lula. Inclusive, por isso que a gente vem debatendo sobre a questão de que um governo não se faz só a partir do presidente, mas sim também das alianças, das uniões que essa presidência faz. Assim como o governo PT passado fez várias, né? E um dos discursos, que é o discurso que eu tenho visto muito na mídia, é em pauta disso, de que o Lula não vai ter o apoio que ele teve no passado, e a partir daí ele não vai conseguir fazer o que ele fez. E eu tenho notado muita gente mudando de voto, que pessoas que eram PT, mudando por conta desse discurso midiático, que me preocupa, que eu não abro mão do meu voto por conta disso, mas também me preocupa. E aí eu queria saber de vocês também, o que vocês acham isso? O Lula assumindo, como que fica essa questão das alianças dele? Será que ele vai conseguir tomar ações, não vai? Até que ponto é uma mentira da mídia? Até que ponto é verdade? O que vocês acham? Essas bombas assim a gente joga pro convidado. E aí, Lucas? Não, tudo bem, tudo bem. Cara, assim, acho que primeiro é não ter nenhum tipo de ilusão, né? Acho que a primeira coisa é isso. Muito tranquilamente, enfim, vou, né, sendo muito sincero, é isso. Vou votar no Lula, tranquilo. Vai ser meu segundo voto do PT, inclusive. Meu primeiro foi no Haddad, no segundo turno, em 2018. Primeiro turno eu votei no Guilherme Boulos. E nas outras eleições, votei nos candidatos, não votei no PT. Mas aí são outras questões. Cara, mas acho que assim, quando eu estou falando de não cair na ilusão, é porque assim, é importante a gente lembrar que as pessoas estão falando, o vice do Lula é o Alckmin, ou aqui no Rio de Janeiro, né? O vice do Marcelo é o César Maia. Mas assim, o primeiro vice do Lula era o José de Alencar, que era porque já morreu, não faz falta nenhuma, era assim, um empresário mineiro, assim, digo, de lugar de fala, inclusive. Meu pai é mineiro, de Belzonte, mora hoje no sul de Minas, voltou, né? Morava aqui, voltou. E assim, um empresário mineiro, latifundiário, dono de indústria, e um dos caciques, eu prefiro chamar de capa, né? Porque acho que cacique para essa galera, o termo não tem que ser utilizado, porque é um termo honroso, né, para as populações originárias, então não são caciques, são capas. Enfim, um dos dirigentes do maior partido de Centrão que a gente já conheceu. O Centrão não surgiu com o Temer, o Centrão surgiu há muito tempo com o PMDB, antigamente MDB, lá no final da ditadura. Né? Então, primeiro vice do Lula era o Zé de Alencar, né? Vice da Dilma era o Temer, mais ou menos na mesma linha, né? Representante da burguesia paulistana, empresário, não latifundiário, mas empresário, desse dinheiro novo dos anos 60 para cá, tudo mais e tal. Então, assim, é o governo que eu falo, que eu vivi, né, adolescência e fase adulta, né, final da adolescência e fase adulta dele. Foram governos que, assim, a minha família devia, sei lá, pro cara do frango e do ovo e passou a começar uma ONG, porque meu pai trabalhava numa ONG que trabalhava com a Fundação Palmares, né, trabalhou com o Gil, com essa galera toda e tal. Mas que, assim, botou sua mão na minha mesa, show, mas que não demarcou terra quilombola, não fez uma reforma na comunicação, embora o seu primeiro ministro da comunicação fosse o ex-guerrilheiro, que é o Franklin Martins. Né? Então, acho que é a gente entender que, assim, é um limite, e aí acho que em algum grau, né, aquele filme, que o nome eu esqueci agora, mas da Petra, né, que fez, saiu na Netflix e tal, enfim, se vocês lembrarem. Democracia em Vertigem. Isso, Democracia em Vertigem fala muito bem sobre isso, claro que de um outro lugar, a gente está falando aqui, né, de um lugar que a gente vai, né, falar, né, para nossa do que a gente passa e tal, ela fala de um outro lugar, de uma mulher branca, de classe média e tudo mais e tal, mas assim, explicita muito bem, né, ele foi cedendo, essa primeira eleição em 89, o Lula era o Capitão Caverna, gente, vamos ser sinceros, assim, tinha uma barba,
né? Enfim, mal feito, um terno meio mal cortado e vamos taxar. Meio até tava brincando outro dia com os amigos, pô, ele era tipo o Boulos em 2018, assim, só que em 89, assim, vamos taxar, né? Não era taxar o Meirelles, era taxar os ricos, era taxar as grandes fortunas, etc. E tal. Em 2002, o vice era do MDB, o cara que eu já descrevi, e teve uma carta aos brasileiros, que na verdade era uma carta aos banqueiros, né? Então, assim, é óbvio que é muito melhor do que, obviamente, é o atual presidente, do que, obviamente, os outros projetos que estão com o mínimo de condição de disputa, como é o caso do Ciro, enfim, do Novo, por motivos muito óbvios, tudo mais e tal. Mas eu acho que é entender que, assim, é um governo que abre espaço, né, um pouco do que o Jorge falou lá né, se não me engano, acho que foi o Jorge que falou, né, entre esquerda e direita somos negros. É um governo que abre espaço, embora tenha alguns problemas com essa frase, eu acho que, assim, é um governo que abre espaço para a gente colocar as nossas pautas. É isso, coloca o Gil como ministro, por exemplo, não é para ser bonitinho, é porque o Gil era o cara que conseguia dialogar com a cultura, uma coisa que ele não conseguiu, ou seja, enxerga um limite. Mas também coloca um limite, porque coloca o Gil, beleza, mas a CEPIR não é um ministério, uma secretaria especial com status de ministério. Então a gente não tem um Ministério de Relações Raciais, Ministério de Promoção de Igualdade Racial, a gente tem uma secretaria especial. Então, entender também como que a gente fica nesse binômio. E eu, enquanto do movimento negro, hoje estou na direção do MNU, do Movimento Negro Unificado, assim, eu enxergo muito esse buraco, assim, muito. É um buraco geracional gigantesco, de 20 anos. De 20 anos, é muito objetivo. Hoje no movimento. Claro que tem gente no meio termo, mas assim, a gente tem gente com 50 e muitos para cima, e 50 e muitos eu estou sendo gentil, e uma galera da nossa geração para baixo, ou seja, 30 e pouquinhos, eu tô agora 31, vou fazer 32 daqui a pouco, 30 e pouquinhos para baixo. Ou seja, a galera com 30, entre 30 e 50 e tantos anos parou de militar, está na burocracia. É muito objetivo isso. E isso faz com que a gente tenha uma perda no espírito de luta, assim, sendo muito sincero. Tipo, as pessoas olharam e falaram, beleza, é isso. E óbvio que foi importante, pô, pelo amor de Deus, eu entrei na faculdade em 2009. Eu vi ainda que estudasse no curso de humanos, tinha um perfil. Hoje, outro dia eu fui lá para uma reunião, outras coisas e tal, não sei o que, um projeto que a galera me chamou para tocar na minha faculdade, na minha antiga faculdade, era um outro perfil, ainda com todos os problemas e tudo mais e tal. Acho que então, existe essa importância, mas assim, acho que eu fugi um pouco da pergunta, né? Mas é um pouco nisso, assim, eu vou votar no Lula, mas assim, sem ilusão nenhuma. Tudo que a gente conquistar, assim como que eu acho não, tudo que a gente conquistou até hoje, então o fato da gente não ter mais escravidão, o fato da gente não ter mais jornada de trabalho de 18 horas, o fato da gente não ter majoritariamente, né, enfim, trabalho infantil, o fato da gente não ter, né, todas essas pequenas conquistas que hoje nos garantem foram fruto de luta, não foram fruto da institucionalidade. Foi a luta do movimento que pautou o Teatro Experimental do Negro, do Abdias e já pautava nos anos 50 cotas. Já pautava o problema da presença do negro na cultura nos anos 50 e 60, inspirado pelo Aimé Césaire e pelo Franz Fanon, pela negritude francófona. Já pautava isso lá, não é uma coisa que surgiu nos anos 80, anos 90, ou que, com todo o respeito, carinho e admiração que eu tenho, Zezé Mota e Antônio Pompeu pautaram nos anos 2000. É muito mais antigo do que eles. Eles mesmos reconhecem. Eu falo isso porque eles mesmos reconhecem essa ancestralidade. A ideia do nosso espaço vem de longe, para mim, é muito sobre isso. Então, é estar na política institucional da forma como a gente esteja, mas entendendo que ali, não que não é o nosso espaço porque não nos pertence, mas não é o nosso espaço porque tem limites que a gente não se contenta com aqueles limites. Acho que é muito sobre isso. A gente tem que ocupar esses lugares falando isso. Falando que existir um Senado é desigual, falando que os partidos não dão espaço para a negritude, mesmo partidos que têm candidatos negros, como, sei lá, o PT, o PSOL, o PCdoB, poderia citar um monte aqui, de esquerda ou progressista, porque eu concordo, inclusive, eu acho que o PT não é mais um partido de esquerda. Foi na sua origem, lá nos anos 80, foi muito, muito. Sim, todas essas lideranças vêm disso, Franklin Martins, o próprio Lula, o Zé Dirceu, a Dilma, vem desse trabalho, pessoas que militaram durante a ditadura e que nos anos 80, eu lembro de um documentário sobre Eldorado que eu assisti outro dia, que assim, que o narrador pega uma parte, é um documentário feito por um cara de esquerda, tal, não sei o que, acho que ele tá no YouTube, depois eu posso mandar um link, mas que o narrador ele pega e fala, pega um trecho, né, de uma narração do Jornal Nacional, que fala,
Movimento Sem Terra está sendo auxiliado, com aquele tom de crítica, né, que eu não vou conseguir reproduzir, porque eu não acho que seja um problema, mas, enfim, o Movimento Sem Terra está sendo auxiliado por advogados do Partido dos Trabalhadores. É para isso que existe. Acho que a gente tem que retomar isso, na verdade, né? A disputa que a gente faz ali internamente é essa. Tipo, o objetivo do partido não é ser o fim, é ser uma ferramenta que a gente utiliza, ponto. Para mim é muito sobre isso, assim. A gente não pautar isso, se a gente esquecer isso, acontece o que aconteceu. Sim, e aí movimento negro, movimento LGBT, também tem um gap geracional gigantesco. Movimento de luta pela moradia, volta a ganhar força agora, década de 10, 15, é da onde veio Boulos e tal, não sei o quê. E outras coisas. Então, assim, forjar lideranças dos movimentos para enfrentar quem considera a nossa luta um afronte aos seus privilégios. Né? Eu participei agora está me fugindo a memória de tudo, assim, mas de uma audiência pública na UERJ em 2019. Em 2018, eleição e tal, não sei o que, em 2019, o Rodrigo Amorim e o Alexandre Pinoploc, dois deputados bolsonaristas, colocaram um projeto de lei na LERJ para acabar com as cotas raciais no Rio de Janeiro, né, para ter cotas sociais, com aquela boa e velha justificativa de que se atingir os pobres, vai atingir a população negra, né, porque é isso. E só uma interrupção rapidinho. E é até simbólico, porque é onde começou as cotas raciais, né, na UERJ. Exatamente, exatamente. E aí a gente faz uma audiência pública na UERJ e, assim, movimento negro, alguns parlamentares, mas muito movimento negro da UERJ, movimento negro no geral, e, assim, fomos para cima deles, assim, não fisicamente, né, mas, assim, fomos para cima deles, que era tudo que eles queriam, inclusive, né, que a gente fosse para falar, ó, tá vendo, esses pretos violentos, essa esquerda terrorista, era tudo que eles queriam, né. A gente vai para cima deles e fala que, cara, não, assim, não, e pauta tudo que a gente já pautou, né, inclusive o avanço, a gente não quer só cotas, a gente quer que tenha cotas nas pós, a gente quer que tenha cota em concurso público, a gente quer que seja pensado, né, que junto com isso seja pensado um modelo de educação diferente. A gente quer, enfim, né, romper com isso, por exemplo, né, que a Laís traz do individualismo, né, como a gente, até alguns episódios atrás, né, que vocês falaram sobre dinheiro, sobre como circula, né, o dinheiro dentro da população negra, isso é política. Isso é muito política, assim. Eu ouvi esse episódio e falei, cara, isso é política, assim, de cabo a rabo. Só que a gente não chama disso muitas vezes, né? A gente acaba tratando de outras formas. É como, por exemplo, o atual governo pega e fala: durante a pandemia, o Brasil abriu 65 mil novas empresas. Isso é mentira. O Brasil abriu 65 novos MEIs. E, na verdade, é o quê? São pessoas que não vão receber mais pelo seu CPF, portanto, estou falando aqui como leigo que conhece um pouquinho, né? Só um pouquinho mesmo. Portanto, não vão ter acesso a vários direitos, né, de aposentadoria, INSS, etc., direitos, enfim, né, de acidentes e outras coisas e tal, não sei o quê. E aí vão receber por um CNPJ como se fosse uma empresa. A empresa não é uma pessoa, portanto tem que pagar aposentadoria, tem que pagar auxílio transporte, tem que pagar um monte de coisa. Então, na verdade, a gente está precarizando, isso é política. Só que o que a gente aprende é, nossa, não, agora eu sou dono do meu trabalho, né? A tal da uberização do trabalho é isso, é política, é você instituir uma linha política na economia de vamos coisar. Eu acho que assim, a gente tem que pensar os ganhos que a gente já tem em um processo de rompimento. Acho que é um processo de rompimento com a sociedade. Toda política que a gente faz é um processo de rompimento. Por isso que a gente é atacado. Por isso que as pessoas falam, não, a imprensa, né? O que traz o verde de a Lula, tal, vice. Isso, gente, assim, isso nada mais é do que atacar um cara que vai mexer um pouquinho, assim, nem vai mexer tanto. Mexer um pouquinho. Só que mexer tão pouquinho nesses direitos, as pessoas falam, não, que isso, agora vai ter esses pretos aí ocupando a minha casa do Guarujá, a minha casa em Búzios. E não é sobre isso, é muito mais do que isso, inclusive. Mas, enfim. Eu acho que essa fala do Lucas, ela me leva para vários outros lugares de reflexão, assim, né? Principalmente sobre a formação que a gente tem no nosso imaginário de quem é a figura para ser o nosso líder, né? Então, quando o Lucas fala lá no início da imagem que o Lula tinha e como ele teve que se transformar para que ele pudesse, sim, alcançar esse espaço, me traz um incômodo de como a gente é moldado
pelas mídias, pelas redes sociais, por toda uma construção daquilo que tem que ser, e não para aquilo que é de fato. Né? Então a gente acaba escolhendo as nossas lideranças não pelo discurso, mas por aquilo que ela mostra, não pelos projetos, mas por aquilo que ela aparenta ser. Essa necessidade, lá em 2002, de se aproximar e trazer um vice que pudesse trazer a segurança para quem realmente governa esse país, porque daí a gente está falando que quem governa esse país não são os nossos políticos e nem o próprio povo. A gente está falando que são pessoas, empresas e inclusive fora do país, que decidem quem serão os nossos deputados, quem serão os nossos governadores, presidente, por aí vai. Né? E essas associações, elas também são necessárias para que seja possível governar. Né? Então, de volta lá no começo, que eu disse que a gente não tem o entendimento de como funciona o nosso sistema eleitoral, e como não só o nosso sistema eleitoral, mas o nosso sistema de governança, né? Então, não adianta só ter um presidente se a gente não tiver os deputados, os senadores e por aí vai. Então, isso faz com que seja necessário criar todas essas alianças para que seja possível governar, de alguma forma, né? Isso me causa um incômodo muito grande, né? Porque não consigo ver um rompimento disso. Ainda que a gente vá para o individual, porque é isso que a gente faz, né, de cada um criar a sua forma de modificar uma situação específica. Não é à toa o crescimento de ONGs, o crescimento de doações, enfim. E aí a gente consegue ver transformações pontuais. Mas, de novo, projeto e plano de país a gente não tem, porque ainda está nos interesses individuais. Então, todas essas alianças, elas são necessárias para essas construções lá no fim do individual. Então eu saio da tua fala, Lucas, com vários pontos de incômodo e de não resolução. E isso me causa ainda uma angústia dobrada, né? Porque, cara, como resolve? Não resolve. Mas eu acho que essa angústia, que esse incômodo é o que faz mover, sabe? Porque a gente, assim, é o que faz a gente não sair daqui, tipo, desligar a chamada e dizer assim, ah, acabou, entendeu? Tipo, vai ficar pensando ainda aí. E aí, assim, ó, queria voltar numa coisa que quando o Lucas fala da gente não. Da gente trabalhar com a realidade, né? De não trabalhar com a ilusão, de encarar a realidade. E aí, tipo assim, por exemplo, quando a gente fala em governo PT, em governo Lula, pra mim, tipo assim, o que me custa mais caro, e até hoje, foi a alteração da política de drogas em 2006, que é responsável por encarcerar gente preta e pobre até hoje, assim. E os números de encarceramento são absurdos de lá pra cá. Isso foi no governo do Lula, não foi nem Dilma, nada, foi o Lula. E aí, e aí, o que acontece? É aquela velha história, né? Tipo assim, eu brinco, e aí, tipo assim, eu posto lá e digo, ah, eu primeiro negro, e aí eu digo, ah, não vou criticar e tal, assim. E realmente não vou, e realmente acho que, dado o cenário que a gente tem, ainda é a melhor opção. Mas é também o que a Laís falou, sabe? Que, tipo assim, que ela acha que talvez, assim, como o governo lá foi o primeiro que veio, e aí, tipo assim, deu alguma coisa, assim, pra gente, sabe? A gente foi no período que a gente pôde ascender socialmente, uma parte, enfim, e aí talvez tenha acomodado. Não sei se eu concordo, mas também não vou discordar, só porque eu preciso refletir um pouco mais pra fechar um pensamento sobre isso. Mas, assim, de qualquer forma, tipo assim, pelo menos a minha posição, né? Falando por mim. Não tô aqui pra admirar cegamente ninguém, sabe? Muito menos o homem branco, pelo amor de Deus. Sabe? Eu entendo as milhares de limitações, entendo as milhares de falas problemáticas, mas, novamente, eu vou fazer o quê? Eu vou votar no Bolsonaro? Sabe? Já é impensável, então a gente trabalha com o que a gente tem. Ô, Lucas, deixa eu responder uma coisa aqui pro Jorge. Ô, Jorge, eu acho que o grande problema é, é que as drogas é uma pauta moral. Então, prender as pessoas por tráfico de drogas tá ok, porque é bandido. Porque a ilusão que se tem é que são essas pessoas que matam, que essas são os piores. E aí tá numa pauta moral, né?
E aí, pra gente que tem consciência racial e entende que é para além disso, que a gente entende que uma pessoa branca com a mesma quantidade de droga é tratada de uma forma diferente que uma pessoa preta, a gente sabe que é uma pauta racial, que é uma pauta que vai para além do certo e o errado, né? Enfim, várias coisas que estão dentro dessa questão moral, que é usar ou não usar droga, enfim. E até, sinceramente, eu sou uma pessoa muito careta, né? Não, muito careta, muito, muito, muito. Mas eu acho, gente, libera tudo para a gente poder tratar isso como um problema de saúde pública, porque é o que é, né? Enquanto aqui a gente está tratando de um problema moral, a gente não tem solução. Então, eu sou a favor de liberar todas as drogas, todas, para a gente ter um controle sobre qualidade, enfim, todo um controle. E aí, depois, tratar como problema de saúde pública, também não, é junto. E aí, a gente também vai parar de ter essa reflexão de que está certo. Porque a gente está num país onde a gente não soluciona assassinatos, enfim, outros problemas maiores, porque a gente está entregando prisões de pessoas com droga. E às vezes com quantidade de pífios, né? Então, assim, e aí tá de novo, né? Na mídia e etc e tal, que vão tratando esse lugar como um problema de caráter, um problema moral, e aí vão deixando de tratar sobre aquilo que ele realmente é. Isso, querendo ou não, tá aqui, entra na nossa cabeça, e ao longo dos anos a gente vai incorporando esse discurso. Né? Então, eu acho que eu consigo entender o olhar populacional e entender o que quem teve avanço, o quanto que o governo do PT ele foi importante, né? E de novo é uma construção que a gente agora, com o segundo governo do Lula, fazer essa cobrança para ele, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente não tinha antes. As pessoas negras tiveram acesso à universidade, estão estudando, estão entendendo, e agora sim vão apoiar a candidatura, mas irão cobrar. Porque agora a gente tem consciência, a gente sabe mais do que a gente sabia antes, porque antes a gente estava muito no lugar do sentir. Hoje a gente também tem dados, hoje a gente também tem estudo, hoje a gente também tem referência. Então não é só o que eu sinto, é sobre o que os dados apresentam, né? Sobre o que os dados significam. Então, eu acho, e eu acredito e creio muito, que esse vai ser um governo muito atípico, porque a gente vai ter muitas coisas para ser equilibradas nesse meio todo, que é o Alckmin ali para dizer para os banqueiros que, olha, a gente não vai quebrar tudo, a gente vai ser político, porque no fim é isso que é ter que equilibrar esse jogo para que as coisas aconteçam. Acredito que a gente também não seremos os que mais ganharão, porque muita coisa ainda vai ficar para frente. Mas em relação ao governo que a gente tem, hoje, é a melhor opção, continua sendo a melhor opção. E acho também que é uma questão da gente entender que a gente vive numa sociedade extremamente racista, né? Alguém precisa pagar essa conta. Quem paga essa conta? Quem é punido, né? Qual bandido bom, qual bandido morto é bom? É o de colarinho branco? Não é, né? A gente sabe aqui quem vem pagando essa conta desde sempre nesse país. Então, é dolorido. Eu também não vejo mudança, assim, nos próximos anos. Mas é isso. É levantar a cabeça e continuar lutando e conversando e trazendo esses espaços de reflexão. A gente vai pagar essa conta até quando? Cansei, sabe? Acho que tem um ponto, assim, dois pontos, na verdade, que eu queria falar, que são assim, dois pontos e um caos. Né? Eu, como bom filho de mineiro, vou contar um caos, não podia deixar de contar um caos participando aqui. Mas é que, assim, eu lembro muito, eu era moleque, 2002, 2003, na verdade, né, 2003, 2004, ali quando veio a lei de cotas, né, embora a UERJ seja a primeira no Rio de Janeiro, a primeira universidade no geral foi a UNB lá em Brasília, né, a primeira federal a ter cotas. Ainda em 2003, a UERJ em 2005, então, de fato. Mas eu lembro de um caso, assim como essa na CNB, na CNB, ó, na UNB, perdão,
assim como essa cotas da UNB, sai uma capa na Veja, não sei se vocês vão lembrar disso, mas é uma coisa que marcou muito assim, minha memória, até hoje, acho que até para sempre. Né? A capa na Veja que aí entra num outro ponto, inclusive, enfim, né? Não vou entrar nessa outra seara, que era dois irmãos gêmeos, um de tom de pele mais claro, outro de tom de pele mais escuro, ambos negros. E aí a foto deles, né, o fundo preto, só o rosto deles, uma foto bem próxima, assim, só o rosto dos dois. E embaixo a manchete era: quem merece cota? Bom, a gente está falando da Veja, né? Uma revista que enfim, todo mundo conhece a orientação dela hoje, então já foi uma revista decente hoje em dia. Todo mundo sabe muito bem a quem serve, tudo mais e tal. Mas acho que isso para mim reflete assim, é isso, como os nossos corpos incomodam quando ocupam esses espaços. E repara, a gente está falando de acesso à universidade. Na época, não estava nem se falando, não era nem, sei lá, a cara da Benedita, a cara, sei lá, da Thalíria, entendeu? Não era nada disso, assim, né? Mulheres pretas no Congresso Nacional, uma coisa assim, meu Deus. Não, era assim, dois jovens querendo entrar na universidade. Né? Então, assim, é como o nosso corpo incomoda quando está nesse espaço, né? No espaço da política. Embora a gente tenha falado, né, e vou reafirmar, porque acho que, né, enfim, tudo é política, então a cultura, tudo mais e tal, todos os espaços, etc., o que se produz na periferia, o que se produz no centro. Mas, assim, esse espaço de poder, quando a gente está lá dentro para disputar, para quebrar por dentro, que o seja, se incomoda de uma forma absurda, assim, né? As nossas cores, a gente não vai de terninho, e tudo, sabe? A gente vai de outros itens, representa de outra forma. A gente não vai se adequar. E que bom, e que bom, assim, é isso. Quantas reportagens, enfim, né? Quantos coisas, enfim, saíram na época que o Gil era ministro, porque ele usava trancinha. Meu Deus, que absurdo um ministro de trancinha. Trancinha, né? Estou usando o termo da época, por óbvio. Né? Que absurdo um ministro de trancinha, tocando guitarra no Palácio da Alvorada. Meu Deus do céu, sabe? Uma coisa tipo. Enfim, então acho que é um pouco sobre isso. Como que a gente acessa, né, essa população? Como que a gente coloca? E aí vou entrar, inclusive, nesse debate que concordo, assim, sempre, embora não seja nem um pouco careta, pelo contrário, talvez devesse ser um pouco mais, mas concordo totalmente com o que ela traz, assim, e aí vou contar um caos. Em 2018 eu estava fazendo uma campanha para senador, que uma das suplentes do Senado era uma mulher negra daqui do Morro dos Macacos, né, onde eu moro perto aqui. Ela é daqui do Morro dos Macacos, a Vanderleia. Educadora infantil, do sindicato, né, tal, não sei o quê. Beleza. Aí, um dia a gente estava descendo, né, o Morro dos Macacos e tal, panfletando, né, aquela coisa e tal, né, Senado e tal. Aí um cara na borracharia ali na beira ali do morro, né, da fronteira ali do morro pro asfalto, o cara da borracharia pega o panfleto, olha assim e fala: ih, não, esse partido aqui é o partido da maconha. Aí olhou assim e falou: tá, né? Eu fiquei, putz, como é que aborda? Né? Fala, beleza, é isso. Não dá, né? A gente tá ali para disputar, não dá pra gente, todo mundo que rejeita, a gente fala, não, beleza, valeu, porque né, senão a gente continua como tá. A Vanderleia teve a melhor solução. Ela virou e falou: seu fulano, ela é de lá, conhece, tal, não vou lembrar o nome do rapaz, senhor, seu fulano, o senhor bebe? Ele, não, não, eu sou da igreja, eu não bebo e tal, não sei o que, né? Ela, não, eu também sou, também não bebo e tal, tudo certo. Aí ela, tudo bem, mas você conhece alguém que bebe? Não, tem um primo que bebe muito, que tem problema com isso. Não, ele tem problema, não, tem problema. Inclusive, ele, quando bebe, fica violento, e bate na esposa, absurdo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela, então, mas você acha que a solução para esse problema, o seu primo tem um problema relativo à bebida que é uma coisa legalizada, né? Ele vai a qualquer lugar, compra uma cerveja, uma cachaça, coisa e tal mais pesada até. Você acha que a solução para o problema é proibir todo mundo de beber ou ele tratar disso como um problema de saúde, já que afeta a saúde dele e afeta a família dele, né? Porque ele fica violento com a esposa, com os filhos e tal. Não, não adianta, não tem que né, o menino aí, ele falou para mim, você bebe? Eu falei, não, bebo mais um pouquinho. Ele, não dá para o menino aí deixar de beber por causa do meu primo. Ela falou, pois é, imagina com as outras drogas. O problema está na droga ou quem usa ela de uma maneira ruim? Ele parou assim, travou,
ficou sem resposta, aí voltou a olhar o panfleto, falou, tá, mas vocês defendem o aborto, né? A gente falou, não, então, temos que ir e tal, não sei o quê. Enfim, tudo isso para dizer o quê? Assim, é óbvio que o seu fulano da borracharia do Morro do Macaco vai arranjar um problema atrás do outro porque ele não gosta, porque ele provavelmente votou no Bolsonaro, porque ele acha que é isso mesmo. Talvez até no fundo ele acha que tem que proibir a porra toda, enfim. Mas a gente quebrou ele no argumento, não colocando uma coisa do tipo, não, porque. Né, não colocando um debate como a gente colocaria talvez num outro espaço, e aí, já diria o poeta, inclusive, né, nem melhor nem pior, apenas diferente. Então, não como a gente colocaria no espaço universitário, onde a gente faz esse debate da moralidade, do uso, inclusive, religioso. Tem várias religiões de matriz africana que usam, né, a maconha, enfim, como enfim, né, uma substância dentro do processo religioso e tal, enfim, lá no meu terreiro mesmo. Então, assim, dentro, né, ali para algumas entidades e tal, não as entidades, né, mas como uma coisa assim, como se coloca um manjericão, como se coloca, né, uma acarajé, tem lugares que colocam também maconha, assim, como colocam outras coisas. Mas, enfim, a questão não é essa, a questão é como que a gente aborda essas pessoas, né? Acho que como a gente faz esse debate. E aí eu peguei esse caos, mas assim, eu poderia citar várias outras coisas, como que a gente faz o debate de segurança pública, como que a gente faz o debate de educação, como que a gente faz o debate de transporte, ou seja, trazer esses grandes temas para a realidade das pessoas, né? A gente não pode deixar de fazer isso. Acho que é muito sobre isso também. Acho que a gente muda muito sobre isso. E por fim, assim, acho que tem uma coisa que eu concordo bastante, mas que eu vejo futuro, assim. Eu não acho que vai ter uma revolução, que eu vou fazer a revolução. Não acho que eu sou o próximo Lenin, tá? Acho que vou fazer a revolução no Brasil e ter uma fotinho minha lá no Palácio da Alvorada, né, com um fuzil falando trabalhadores do Brasil univos. Acho que não vai ter essa fotinho, infelizmente. Queria que tivesse. Mas assim, ou do Jorge, ou da Laís, ou da Carol, enfim. Mas eu acho que a gente já avançou muito, muito, e consegue avançar mais, né? Acho que talvez muito pelo processo que a gente vive hoje, né, no mundo, no liberalismo, esse processo de individualismo, a gente, que eu digo sociedade, não a gente necessariamente aqui, né, a gente não, às vezes não consegue enxergar, né, isso, tipo, a gente avançou muito, é isso, hoje a gente não trabalha mais 18 horas por dia, né, hoje a gente já tem um mínimo, a gente tem um salário mínimo, existe, é pouco, mas assim, tem um salário mínimo, tem lugares onde mas isso, é isso, onde tem lugares onde as pessoas são super exploradas, é considerado crime. E a gente consegue investigar, né, fiscalizar isso de alguma forma. Hoje a gente tem educação pública, ainda que bastante sucateado, para todo mundo, como um princípio básico. A gente parte desse princípio. Todo mundo consegue, pelo menos, ir até o ensino médio, com todos os problemas que tem, com falta de dinheiro, com falta de professor, etc. Então a gente tipo, luta hoje para avançar, porque a gente já tem um patamar base. Acho que pensar, talvez, daí já é alguma coisa também para a gente encerrar aqui, botar na Netflix à noite e dormir minimamente tranquilo. Uma coisa que eu fico curiosa para saber como será é como vai ser a legalização da maconha, porque ela vai vir, né? Se a gente está falando de usar a maconha para medicina, para produzir tecido, enfim, para várias coisas, essa liberação vai vir. Como que vai ser isso? Porque houve todo um trabalho para transformar a maconha em algo moralmente ruim, etc, etc, etc. Hoje eu vi um vídeo no Instagram, que era do Marcelo D2, contando sobre ele fumar junto com os filhos. E aí vários comentários que é absurdo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu fiquei pensando assim, de todas as drogas, cigarro, álcool, a maconha é o menor dos problemas. Mas ela tá na questão moral. Ele é um pai ruim porque ele fuma junto com os filhos. Né? E ele estava falando justamente que ele acha estranho pais fumarem escondidos dos filhos e os filhos fumarem escondidos dos pais. Né? Ali existe um diálogo, ali existe um entendimento. Se houver um problema, há um problema de conhecimento da família, não é o escondido, né? Mas eu fico muito curiosa para saber como que vai ser isso, porque a liberação vai vir. Porque a gente está falando de dinheiro, né? E aí, quando a gente está falando de dinheiro, ela vai vir. Então eu tenho muita curiosidade sobre isso. Uma outra coisa que também é difícil a gente dizer para os outros, porque ontem eu falei exatamente isso, assim, que eu sou uma pessoa, que a gente estava andando na Colômbia,
e tinha várias pichações feministas. E aí uma delas falava sobre a legalização do aborto e tal. E aí eu falei pro meu amigo, assim, eu nunca gostaria de passar por uma situação que eu precisasse escolher entre abortar ou não. Porque eu fui criada de uma forma que isso para mim é errado. Mas eu quero a liberação do aborto não por causa de mim, mas porque eu entendo que as pessoas têm o direito, que as mulheres têm o direito de escolher o que elas querem ou não fazer. Eu só não quero nunca ter que escolher, porque eu não quero ter uma gravidez não desejada. Então eu quero nunca ter que escolher sobre isso. Mas eu quero, se algum dia isso acontecer, ter a opção de poder escolher. Né? Então é, não é sobre o certo e o errado, é sobre várias outras questões que vão muito além. E outra coisa que eu acho bem interessante, né, que também é uma reflexão que estar em Salvador me trouxe, que é sobre o acesso que a gente tem. Porque eu sou do sul, de Criciúma, uma cidade que eu tive uma escola fundamental boa, então eu tinha muita qualidade. Eu não tive professores faltando, eu nunca tive isso. A gente já teve greve, mas casos pequenos, sabe? Nada que prejudicasse. E aí eu fico pensando o quanto isso é proposital, né? Que é ter uma melhoria, ser um pouco melhor do que num estado como a Bahia. Estar aqui em Salvador e ver a falta de acesso que as pessoas têm é porque é para essa população. Então eu tô lá, quando eu estou em Santa Catarina, na minha cidade, eu tenho acesso, mas não é por causa de mim. É porque tudo que tem lá não foi pensado para pessoas como eu, muito pelo contrário. Então eu consigo ter acesso porque eu estou lá, mas não porque foi pensado para mim. E aqui em Salvador já é diferente. A ausência é porque é pensado para essas pessoas, para essa cor dessas pessoas, né? Para essa negritude. Então eu não vou dar acesso à saúde, eu não vou dar acesso à educação, ao trabalho, vou precarizar tudo porque é para essa gente. Diferente de como é no sul. Quando a gente olha para o sul, sudeste, é industrialização, emprego, as taxas são melhores, expectativa de vida, é tudo melhor. Mas é porque é pensado para aquela gente, né? Então, raça tá em todo lugar dessa sociedade que a gente vive. Enquanto a gente não falar sobre raça, não discutir raça fortemente, politicamente falando, acredito pouco nas mudanças, né? E eu acho que esse local aqui, o Acane, ele é um lugar político, da gente discutir e a gente se tornar resistência, inclusive para as nossas próprias vivências, né? Para aquilo que a gente vai continuar ou não fazendo. Eu e Jorge, a gente está aqui desde a primeira temporada, a gente quase desistiu de Wakane, porque, enfim, pela uma vida corrida mesmo, de empreender, de estudar, de fazer mil coisas. E a gente entende que estar aqui é o nosso quilombo de quarta-feira. Para quem está ouvindo, a gente grava na quarta, tá, gente? Então é o nosso quilombo semanal, que a gente troca, a gente se fortalece para continuar existindo e resistindo a tudo isso. Eu não sei se vocês conhecem o meme, que é o cara no Batman jogando uma carta assim, e aí, assim, ah, é tudo culpa do capitalismo. Aí, assim, botar eu em qualquer discussão. E aí, eu sou essa pessoa, só que com raça. Porque, por exemplo, que inclusive eu acho que são dois temas que dão outros 2 episódios inteiros. Que quando a gente fala sobre criminalização de drogas e quando a gente fala sobre descriminalização do aborto, eu não acho que são problemas morais. Porque são duas questões que, ao meu ver, não têm reprovação moral, exceto sobre corpos negros, sabe? Porque a mulher branca e a mulher branca que tem dinheiro e ela quiser abortar, ela vai acordar amanhã, vai lá na clínica e aborta e volta pra casa tranquilo e fechou, vida que segue, próximo. É, com drogas, a mesma coisa. Quem quer usar droga, quem é branca. Eu tenho um amigo que decidiu começar a ir pra rave. Ele vai todo final de semana pra rave. E aí ele posta lá no stories dos melhores amigos, né? Ah, com as drogas que ele comprou e tal, pra ir pra rave, o kit, sei lá, o que é que ele faz. E aí, tipo assim, pega tudo isso, bota no bolso, sei lá, tipo, não deve ter no bolso, né? Mas assim, entra no carro e vai tranquilo pra rave, chega lá, usa todas as drogas que quiser usar, que é um lugar que todo mundo sabe que as pessoas vão praticamente quer pra se drogar, e ninguém vai lá bater na porta, ninguém vai lá incomodar, e tá tudo tranquilo, sabe? Tem, poucos anos atrás tinha um helicóptero das Forças Armadas Brasileiras, institucional, cheio de cocaína, toneladas e toneladas.
isso não causou indignação social, sabe? Tipo assim, fora de uma bolha, assim, esquerda progressista, ninguém se importou com isso. Quem se diz conservador, quem se diz pela família e pela, sei lá o que eles falam, estavam nem aí, sabe? Então, tipo assim, eu não vejo nenhuma dessas duas questões como uma questão moral, porque eu acho que são moralmente aceitos para determinadas pessoas, sabe? Eu acho que aí surge essa ideia de que, é moralmente condenável e tal, por uma outra questão, que aí pra mim é por raça, sabe? Que é tipo, eu sou um homem preto que cresci na favela e com a minha mãe fazendo terrorismo psicológico. Minha mãe saía pra trabalhar e me deixava trancado dentro de casa, não podia botar a cara na rua, porque o medo dela era eu me envolver com droga, enfim, conhecer pessoas e acabar entrando nesse mundo e não era o que ela queria. E assim, enfim, um terrorismo psicológico real, assim, sabe? Eu chegar de rolê, a mãe querer cheirar minhas roupas pra ver se qual era o cheiro que tava, pra ver se não tava usando nada. E, tipo assim, isso é por quê? Porque ela entendia que ela tava criando um homem preto, e aí se eu, né, desse qualquer vacilo, ela ia me procurar na cadeia, se achasse na cadeia, que tava boa ainda, sabe? Se não fosse no IML. E aí, enfim, ó, eu acho que esses dois pontos, eu acho que é um outro rolê, sabe? Eu não vejo como moralmente ou socialmente condenável, porque quando são pessoas brancas, não é, e todo mundo sabe disso. E ninguém tá questionando, sabe? Gente, mais um episódio que a gente ficaria aqui horas. Mais um episódio. Muitas questões. Eu acho que Lucas tem que voltar aqui pra gente debater outras coisas. Mas a gente precisa encerrar, né? Infelizmente, nosso tempo é curto. E, assim, muitas pontas soltas, muitas pontas soltas. Porém, a gente chegou a uma conclusão? Chegamos. A sociedade é racista, né? Isso é um fato que a gente fala desde sempre. Sociedade é escrota? É escrota. Mas, enfim, a gente vai fazendo o quê? O que a gente pode para tentar mudar isso, né? Então, vou deixar aqui aberto o final para vocês falarem o que quiserem aí para encerrar esse episódio. E é isso, gente. Foi incrível e, de novo, aprendi muito, como sempre, com vocês. É minha segunda terapia isso aqui. Eu amo. Eu queria dizer que pra mim é isso, sabe? Eu amo esses episódios que a gente fala e divaga, e eu acho que é sobre isso, sabe? E eu acho, inclusive, importante ter o espaço pra divagar sobre essas questões, sabe? Que não é algo que a gente sai conversando por aí com qualquer pessoa todos os dias. E, enfim, não é à toa que é o podcast que tem muito a dizer, né? Que a gente tá aqui dizendo muitas coisas. E, enfim, espero que quem estiver escutando se sinta tão empolgado quanto a gente para discutir essas coisas e tão incomodado quando a gente se sentiu com algumas questões para levar isso para reflexão e pensar outras possibilidades e outras saídas. Gente, eu quero dizer que eu fiz 30 horas de viagem até chegar em casa e eu quase não entrei nesse episódio e eu iria me arrepender demais se eu não tivesse entrado. Porque é isso, né? Como a Carol falou, é como se fosse a nossa terapia, o nosso equilombamento, o nosso fortalecimento. Lucas, quero trocar mais, quero que você volte. Já tô pensando da gente gravar um episódio lá no Rio, né, Jorge? Bora, partiu o Rio. Já Não, temos mas quórum para gravar o Akane no Rio. já temos. Mas de verdade, assim, prazer te receber aqui, essas reflexões. E tenho certeza que ao ouvir esse episódio de novo, terei novas coisas para refletir, pensar e, enfim, tudo mais. Foi incrível. Vai estar lá, acho que nos meus top 5. Gente, só queria agradecer mesmo. Hoje minha internet não colaborou muito. Várias vezes tentei usar a estratégia de sair e voltar, mas muitas delas eu não conseguia sair porque estava no meio de falas incríveis. E aí eu optei por ficar ouvindo de soquinho porque eu não podia perder. Gratidão, gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Gente, queria agradecer assim, muito, muito pelo convite da Carol, de vocês. Enfim, acho que é o primeiro podcast que eu participo, então estava meio nervoso. Fiquei lendo um monte de coisa, fiquei ouvindo os episódios, assim, já tinha ouvido alguns, mas fiquei reouvindo alguns. Falo, não, acho que as pessoas falam desse modelo e tal. E foi completamente diferente de tudo que eu tinha planejado, e que bom. E que bom, assim, tinha feito super, não, pontos a tocar e tal.
E acho que é isso, né? Acho que até um pouco do que a gente falou no começo, né? De tudo ser político, e a gente foi falando de um monte de coisas, acho que é muito sobre isso, né? De como enfim, a gente tem tema para um monte de coisa, né? Tem tema para vários episódios, enfim, tá. Me chamem de novo, tô aberto, enfim, dá para falar sobre um monte de coisa, enfim, o que que vocês. Tem coisas que, obviamente, eu não falo, mas, né, enfim, que eu não domino nem um pouco, mas o que eu puder dar algum pitaco aí, enfim, só me chamar que eu volto e dizer que eu vou levar para minha terapia como uma forma positiva. Dizer, ó, participei de um podcast, foi um dos melhores momentos da minha semana, sem dúvida. Que é isso, essa semana começou a campanha, né, e eu tô trabalhando feito um cachorro, né, então tô na cobertura aí de algumas campanhas, então está sendo bastante trabalhoso e parar aqui essas horinhas foi muito bom, assim, queria agradecer demais por vocês e dizer que venham para o Rio de Janeiro, enfim, vamos trocar mais, enfim, Carol tem meus contatos aí, minhas redes e tudo mais, venham para cá para a gente gravar um presencial e enfim, trocar mais. Obrigado.